Narrativa. Eu sabia que algo estava errado quando entramos no jantar de aniversário da Sklar. Minha esposa tinha aquele olhar, sorriso largo demais, risada alta demais, estava se apresentando em vez de estar celebrando. O restaurante estava lotado. Sklar tinha caprichado com toalhas de mesa brancas e velas. Eu tinha pago metade, o que parecia justo. Minha esposa passou toda a viagem no carro mandando mensagens para alguém, mal olhando para cima quando eu falava. Nós sentamos na mesa principal. Ela imediatamente se juntou às amigas da faculdade dela. Mulheres que eu tinha encontrado 2 vezes em 8 anos. Elas se juntaram todas, cochichando e rindo. Eu conversei com o marido da Sklar, o Evan, sobre o novo emprego dele e o mercado imobiliário. O jantar chegou e foi embora. O vinho rolou solto. Minha esposa estava no 3º copo quando a Sklar se levantou para fazer um discurso de agradecimento. Doce, sincero, todo mundo bateu palmas. Então minha esposa se levantou. Eu quero dizer algo também, ela anunciou. O jeito como ela olhou para mim não era amor nem indiferença. Era desprezo. Todo mundo pergunta sobre o meu casamento. Como a gente faz funcionar? Eu tenho pensado muito sobre honestidade ultimamente. Ela pausou, girando o vinho no copo. As amigas dela observavam como se ela fosse compartilhar uma sabedoria. A verdade é, ela disse, olhando para mim, que você nunca foi a minha primeira escolha. Entenda isso. Você não é o amor da minha vida. Você é só o reserva seguro. A opção confiável. Silêncio. O garfo de alguém caiu fazendo barulho. Ela riu. Quer dizer, olhem para ele. Ele é ok. Estável. Paga as contas. Mais excitante? Apaixonado? Não. Ele é o que você aceita quando desiste de correr atrás do que você realmente quer. As amigas dela se mexeram. Minha sogra ficou pálida. Sklar parecia que ia vomitar. Evan ficou olhando para o prato. Todo mundo esperava que eu explodisse, me defendesse, fizesse uma cena. Eu tomei um gole de água. Coloquei o copo na mesa. Você está correta. O sorriso dela vacilou. Eu me levantei, tirei a carteira, coloquei $300 na mesa. A minha metade mais a gorjeta. Com licença, eu disse para Sklar. Feliz aniversário. Você merece coisa melhor que isso. Eu saí andando. Atrás de mim, as vozes explodiram. Minha sogra exigindo explicações. Evan chamando meu nome. Alguém dizendo que isso era inapropriado. A voz da minha esposa subiu acima das outras. Viram? É exatamente disso que eu estou falando. Ele nem consegue lidar com a verdade. Fugindo como sempre. Eu não me virei. Não respondi. Não dei nada para ela. Entrei no carro e dirigi embora sem olhar para trás. O silêncio foi a coisa mais pacífica que eu senti em anos. Meu celular vibrou em menos de 5 milhas. Mensagem atrás de mensagem. Ligações da minha sogra. Do Evan. De números que eu não reconhecia. Eu coloquei no silencioso e continuei dirigindo. Eu fiz check-in num hotel na divisa da cidade. Limpo, silencioso. Sentei na cama e chequei o celular. 43 mensagens. 17 chamadas perdidas. Minha esposa mandou 3 mensagens. Você está exagerando. Voltei para de ser dramático. Isso é constrangedor. Eu não respondi. O que ela não sabia era que eu estava preparado para isso. Eu tinha visto os sinais há meses. Noites tarde trabalhando. Mudanças de senha. O jeito como ela olhava para mim como se eu fosse um incômodo. Eu tinha falado com um advogado 2 semanas antes. Movido documentos importantes. Aberto uma conta bancária separada. Ela achou que tinha ganhado naquela noite. Me colocado no meu lugar na frente de todo mundo. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Por volta das 11, alguém bateu na porta. Eu olhei pelo olho mágico, esperando o Evan. Era a Sklar. Eu abri a porta. Ela estava lá com o vestido de aniversário. Máscara borrada. Parecendo miserável. Eu sinto muito, ela disse. Era para ser a minha noite, e ela transformou aquilo naquilo. Eu nem sei o que foi aquilo. Não foi culpa sua, eu disse. Entra. Ela entrou, as mãos tremendo. Todo mundo está brigando. A mamãe está gritando com ela. O papai ficou do seu lado, o que eu nunca vi na vida. O Evan queria vir, mas eu disse para ele que precisava falar com você sozinha. Sklar, você não precisa. Sim, eu preciso. Ela sentou perto da janela, limpando os olhos. Eu preciso te contar uma coisa. Uma coisa que eu deveria ter te contado anos atrás. Sklar limpou os olhos e respirou fundo. Ela está diferente há semanas. Distante. Reservada. Eu pensei que talvez vocês dois estivessem tendo problemas, mas eu não queria me meter. Eu sentei na frente dela. Quando começou? Há mais ou menos um mês.
Ela ficava mencionando alguém da faculdade. Tipo, algo. Ela ficava com um olhar no rosto quando falava dele. Como se tivesse 17 anos de novo. A voz da Sklar falhou. Eu perguntei sobre isso uma vez. Ela disse que eles tinham se reconectado nas redes sociais. Que era inofensivo. Nada é inofensivo quando a pessoa começa a esconder o celular. Eu disse, exatamente. Sklar puxou o celular dela. Hoje à noite não foi aleatório. Ela planejou. Ela contou para as amigas 3 dias atrás que ia estabelecer alguns limites na minha festa. Eu ouvi elas numa ligação. Elas estavam ensaiando o que ela ia dizer. Isso explicava o aspecto de performance. A crueldade ensaiada. Ela queria te humilhar na frente de todo mundo. Sklar continuou. Te fazer se sentir pequeno para que você ficasse mais fácil de controlar. A amiga dela Joyce ficava dizendo que você ia ou explodir e parecer instável, ou engolir e provar que era fraco. Ela olhou para mim. Você não fez nenhum dos dois. Você simplesmente saiu. Isso jogou ela completamente fora do roteiro. Eu me encostei para trás. O que mais você sabe? Ela tem encontrado Blake. 2 vezes que eu sei. Cafés, ela disse. Mas ela voltava agindo diferente. Animada. Como se tivesse um segredo. Sklar hesitou. O Evan viu eles juntos uma vez. No centro. Eles não estavam só conversando. Quando? Na última quinta-feira. Ele não te contou porque não sabia como. Ele se sentiu péssimo por isso. Última quinta-feira. O dia que ela me disse que ia trabalhar até tarde num prazo de projeto. Eu pedi comida delivery e comi sozinho, assistindo o programa favorito dela sozinho como um idiota. Tem mais, Sklar disse baixinho. Mamãe e papai não sabem disso, mas ela pegou o dinheiro da conta conjunta deles 2 semanas atrás. $5.000. Disse pra eles que era pra um presente surpresa de aniversário de casamento pra você. O nosso aniversário de casamento não é daqui a 4 meses. Eu sei. Ela me mostrou a tela do celular. Detalhes da transferência bancária. Ela mandou pra alguém. Eu não sei quem. Provavelmente pro Blake. Financiando qualquer fantasia que eles estavam construindo. Por que você está me contando isso? Eu perguntei. Os olhos da Sklar se encheram de novo. Por que você foi nada além de decente com essa família por 8 anos? Você apareceu em todo aniversário. Todo feriado. Você ajudou o Evan quando ele perdeu o emprego no ano passado. Você nunca me fez sentir como uma cunhada. Sempre família. Ela limpou o rosto. E hoje à noite. Ela te humilhou no jantar do meu aniversário como se fosse entretenimento. Eu cansei de proteger ela. Seus pais não vão ver as coisas desse jeito. A mamãe já não vê. Sklar se levantou. Ela gritou com a minha irmã por 20 minutos depois que você saiu. Chamou ela de cruel e egoísta. O papai só ficou decepcionado. O que é pior? As amigas dela foram embora cedo. Até elas pareciam desconfortáveis. E a sua irmã? Ela está na casa da mamãe e do papai agindo como vítima. Dizendo que você a envergonhou por ter saído. Que você fez ela parecer mal. Sklar balançou a cabeça. Ela genuinamente não entende por que todo mundo está bravo com ela. Clássico. Virar a situação. Fazer dela mesma a parte ferida. O que você vai fazer? Sklar perguntou. O que eu deveria ter feito meses atrás? Ela assentiu devagar. Você precisa de alguma coisa? Um lugar para ficar? O Evan e eu temos um quarto sobrando. Eu estou bem aqui por enquanto. Mas obrigado. Ela foi em direção à porta. Então parou. Se é que vale alguma coisa. Você merece coisa melhor que isso. Você sempre mereceu. Ela pausou. E se você precisar de alguém para testemunhar o que aconteceu hoje à noite? Sobre o que eu vi. Eu vou. No tribunal. Para um advogado. Onde for. Depois que ela saiu. Eu sentei naquele quarto de hotel e fiz uma lista. Não uma lista emocional. Uma lista prática. Contas bancárias. Separar a minha completamente. Checar documentos. Passaporte. Certidão de nascimento. Registros de impostos. Tudo numa caixa de segurança que ela não sabia que existia. Reunião com o advogado. Marcada para segunda de manhã. Registros do celular. Pedir cópias mostrando os padrões de contato dela. Redes sociais. Capturar tela de tudo antes que ela pudesse apagar. Meu celular vibrou. Minha esposa. A gente precisa conversar sobre o seu comportamento hoje à noite. Eu digitei de volta. Concordo. Meu advogado vai entrar em contato com você na segunda com os horários disponíveis. 3 pontinhos apareceram. Desapareceram. Apareceram de novo. Depois nada.
Eu dormi melhor aquela noite do que tinha dormido nos últimos 6 meses. Segunda de manhã, eu me encontrei com o advogado. O nome dele era Sr. Farrell. Meados dos 50. Tipo direto ao ponto. Ele tinha cuidado do divórcio de um colega meu no ano passado, foi assim que consegui a indicação. Eu contei tudo. A humilhação pública. A reconexão com um ex. O comportamento suspeito. As transferências de dinheiro. A disposição da Sklar de testemunhar. Ele anotou sem expressão. Quando eu terminei, ele olhou para cima. Você estava se preparando para isso? Ele disse. Não era uma pergunta. Eu vi para onde as coisas estavam indo. Inteligente. A maioria das pessoas espera até ser pega de surpresa. Ele folheou as anotações. A declaração pública joga a seu favor. Testemunhas. A própria admissão dela de que o casamento era baseado em você ser uma opção reserva. Os tribunais não gostam de humilhação deliberada. Qual é o prazo? Depende da cooperação dela. Se ela brigar, pode levar meses. Se ela for razoável, a gente consegue resolver em 60 dias. Ele se inclinou para frente. Mas baseado no que você descreveu, razoável não é o estilo dela. Não, não é. Então se prepare para ela tornar isso difícil. Pessoas assim não lidam bem com rejeição. Ela vai tentar controlar a narrativa. Pintar você como o problema. Talvez até contestar o divórcio. Deixa ela tentar. Ele sorriu levemente. Você está mais calmo que a maioria das pessoas na sua situação. Eu estou cansado de ser tratado como uma opção em vez de uma pessoa. A raiva se queimou semanas atrás. Agora eu só quero que termine. A gente passou mais 1 hora revisando detalhes. A divisão de bens seria simples porque a gente tinha mantido a maioria das coisas separadas. Sem filhos. Graças a Deus. A casa era alugada. Contrato no nome dos dois, mas mês a mês. Quando saí do escritório dele, meu celular tocou. Minha sogra. A gente precisa conversar, ela disse sem rodeios. Senhora Wallace. Não me chame de Senhora Wallace. Vem pra casa. Hoje à noite. 6 horas. Eu não acho que. 6 horas. Essa família não se desfaz sem pelo menos tentar consertar. Ela desligou. Eu fiquei olhando pro celular. Isso ia ser exatamente o tipo de emboscada que eu estava esperando. Eu apareci na casa dos Wallace exatamente às 6 horas. Não porque eu queria. Mas porque evitaria dar mais munição para minha esposa brincar de vítima. A entrada estava cheia. O carro da minha esposa. Os carros dos pais dela. Até a minivan da tia dela estava estacionada na rua. Eles tinham reunido a família inteira para essa intervenção. A senhora Wallace abriu a porta antes que eu pudesse bater. O rosto dela estava tenso. Puxado. Ela tinha chorado. Obrigada por vir, ela disse baixinho. Eu entrei. A sala estava lotada. Minha esposa estava sentada no sofá entre a tia e a mãe. Lenços na mão. Olhos vermelhos. O pai dela estava de pé perto da lareira, braços cruzados. Sklar e Ava estavam no canto, parecendo profundamente desconfortáveis. Todo mundo se virou para me olhar. Senta, o Sr. Wallace disse, apontando para a poltrona em frente ao sofá. Eu fiquei de pé. Prefiro não sentar. Isso não vai demorar. Minha esposa fungou. Viram? Ele nem quer sentar. Ele já decidiu tudo sem conversar comigo. Você decidiu tudo no sábado à noite, eu disse calmamente. Na frente de 20 pessoas. No jantar de aniversário da sua irmã. A tia dela se inclinou para frente. Todo mundo fala coisas que não quer dizer quando bebeu vinho. Ela se desculpou. Ela se desculpou? Eu olhei direto para minha esposa. Porque a mensagem que eu recebi no domingo dizia que eu estava exagerando e sendo dramático. Isso não parece um pedido de desculpas. Os olhos da minha esposa faiscaram. Eu estava chateada. Você saiu e me envergonhou na frente de todo mundo. Eu te envergonhei. Eu deixei isso pairar no ar. Você se levantou num restaurante lotado e anunciou que eu nunca fui a sua primeira escolha. Que eu sou só o reserva seguro que você aceitou. Mas eu te envergonhei por sair. A senhora Wallace colocou a mão no braço da filha. Querida, o que você disse foi cruel. Você tem que entender isso. Eu estava sendo honesta. A voz da minha esposa subiu. Todo mundo age como se honestidade fosse tão importante. Mas quando eu finalmente sou honesta sobre como eu me sinto, eu sou a vilã. Tem honestidade e tem crueldade deliberada, o Sr. Wallace disse. O que você fez foi o segundo. Sklar falou do canto. Não foi só o que você disse. É que você planejou. Você contou para as suas amigas dias antes que ia fazer isso. Minha esposa virou rápido. Você contou para ele isso? Sim. Porque é verdade. Você deveria ser minha irmã. E ele tem sido família por 8 anos, Sklar rebateu.
8 anos aparecendo, ajudando, estando lá. O que você esperava que eu fizesse? Assistir você humilhar ele e ficar quieta. A tia tentou mediar. Vamos todos nos acalmar. O importante é que vocês dois estão aqui agora. Vocês podem resolver isso. Casamento é sobre perdão. Perdão exige remorso genuíno, eu disse. E mudança. Eu não vejo nenhum dos dois. Como você saberia, minha esposa exigiu. Você nem quer falar comigo. Você me mandou uma mensagem dizendo que o seu advogado ia entrar em contato comigo. O seu advogado? Como se a gente fosse estranhos. A gente tem sido estranhos há um tempo, eu disse. Eu só não queria admitir. A senhora Wallace se levantou. Por favor. Vocês dois. Podemos só parar um momento e lembrar por que vocês se casaram em primeiro lugar. O amor que tinham. Eu olhei para minha esposa. Ela estava secando os olhos, mas me observando com cuidado. Calculando. Eu me casei porque amei alguém que eu achava que me amava de volta, eu disse. Mas no sábado à noite, você deixou bem claro que isso não é verdade. Você casou comigo porque eu era seguro. Confiável. O plano reserva quando a sua primeira escolha não deu certo. Eu nunca disse isso. Você disse exatamente isso. Palavra por palavra. O rosto dela ficou vermelho. Eu só estava. Eu estava tentando explicar que casamento é sobre mais que paixão. Sobre escolher parceria em vez de fantasia. Foi isso que você estava fazendo quando encontrou Blake 2 vezes para tomar café? Eu perguntei. A sala ficou em silêncio. O rosto da minha esposa ficou pálido. Quem te contou isso? Importa? É verdade, não é? Ela olhou para Sklar. Fúria nos olhos. Depois de volta para mim. A gente são velhos amigos. Foi inocente. Velhos amigos não escondem o celular. Velhos amigos não mentem sobre trabalhar até tarde. Velhos amigos não transferem $5.000 um pro outro. A cabeça da tia virou rápido para ela. Você fez o quê? Eu não fiz. Não é. Minha esposa tropeçou nas palavras. Foi um empréstimo. Ele está passando por um momento financeiro difícil. Usando o dinheiro dos seus pais, eu disse. Dinheiro que você disse para eles que era para um presente de aniversário de casamento para mim. O nosso aniversário que é daqui a 4 meses. O rosto do Sr. Wallace ficou vermelho. Isso é verdade? Minha esposa se levantou. Isso é ridículo. Vocês todos estão se juntando contra mim como se eu fosse algum tipo de criminosa. Eu fiz um comentário sobre o nosso casamento, e de repente eu estou sendo julgada. Um comentário. Eu mantive a voz nivelada. Você me humilhou publicamente. Você tem mentido sobre onde esteve e com quem. Você roubou o dinheiro dos seus pais. E agora você está aí parada agindo como se fosse a vítima. Eu sou a vítima. A voz dela falhou. Eu estou presa num casamento com alguém que não me excita. Que não me desafia. Que só está lá. E quando eu finalmente tento ser honesta sobre isso, todo mundo me ataca. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. A senhora Wallace afundou de volta no sofá, mão na boca. O Sr. Wallace olhou para a filha como se nunca tivesse visto ela antes. Até a tia não tinha o que dizer. Eu peguei minhas chaves da mesinha perto da porta. Acho que terminamos aqui. Espera, a senhora Wallace disse fraca. Por favor, só espera. Não tem mais nada para esperar, eu disse. Sua filha deixou os sentimentos dela bem claros. Eu só estou respeitando eles. A expressão da minha esposa mudou. O ato de vítima caiu por um segundo, substituído por algo mais duro. Tudo bem. Você quer ir embora? Vai embora. Mas não pense que você vai sair com tudo. Eu vou garantir que esse divórcio te custe caro. Aí está, eu disse baixinho. A pessoa que você estava escondendo. Eu olhei para Sklar e pro Evan. Obrigado por tentarem. Então eu saí. Atrás de mim, os gritos começaram imediatamente. A senhora Wallace gritando com a filha. A voz grave do Sr. Wallace se juntando. A tia tentando acalmar todo mundo. Eu entrei no carro e dirigi para longe daquela casa pelo que eu sabia que seria a última vez. Meu celular tocou em menos de 5 minutos. Sklar, eu sinto muito, ela disse quando eu atendi. Eu pensei que talvez se todo mundo ouvisse da boca dela, ela percebesse como soava. Mas ela só dobrou a aposta. Não é culpa sua. A mamãe está devastada. O papai está furioso. Eles não tinham ideia sobre o dinheiro. Eu imaginei. Ela está gritando com todo mundo agora. Culpa a mim por ter te contado sobre o Blake. Culpa a mamãe por ter te convidado. Ela até culpou o Evan por conspirar contra ela. Sklar suspirou. Eu nunca vi ela assim. Eu vi, eu disse. Só que geralmente em particular. O que você vai fazer agora? Seguir em frente. O Sr. Farrell vai dar entrada nos papéis amanhã.
Deve ter eles servidos até o final da semana. Você precisa de alguma coisa? Só tempo. Depois que desligamos, eu sentei no carro do lado de fora de um parque onde eu costumava correr nos fins de semana. Antes da minha esposa começar a reclamar que eu ficava fora demais. Antes de eu começar a ajustar todo o meu cronograma em torno dos humores dela. Meu celular vibrou. Minha esposa. Isso não acabou. Você vai se arrepender de me envergonhar na frente da minha família. Eu bloqueei o número dela. Então eu liguei para o Sr. Farrell e deixei um recado. Dê entrada nos papéis amanhã de manhã. E certifique-se de que o advogado dela saiba que eu tenho documentação de tudo. O caso. As transferências de dinheiro. A humilhação pública. Tudo. Eu cansei de ser o reserva seguro. Era hora de ser a minha própria primeira escolha. Os papéis do divórcio foram entregues na quinta à tarde. Eu sei porque meu celular explodiu com mensagens imediatamente depois. 12 mensagens da minha esposa. 7 chamadas. Depois as amigas dela começaram a me contatar. Depois a mãe dela. Eu ignorei todas. O Sr. Farrell ligou à noite. Ela recebeu os papéis. O advogado dela entrou em contato. Eles querem negociar. O que tem para negociar? Aparentemente ela está alegando que você abandonou o casamento. Que ela tem direito à pensão alimentícia e metade de tudo. Eu ri. Realmente ri. A gente manteve as finanças separadas desde o primeiro dia. Ela ganha mais que eu. E eu tenho prova documentada de que ela estava tendo um caso. Eu disse isso para eles. Eles não estão felizes com isso. Ele pausou. Ela também está alegando sofrimento emocional. Diz que o jeito que você saiu do restaurante constitui abandono. E causou dano psicológico significativo para ela. Ela me humilhou em público. E eu sou o que causou dano. Essa é a posição dela. O advogado dela é bom, aliás. Sabe como girar uma narrativa. A voz dele estava seca. Mas eles não têm muito para trabalhar. As testemunhas do restaurante. O testemunho da Sklar sobre o planejamento. As transferências bancárias pro Blake. O caso em si. Tudo trabalha contra ela. Quanto tempo até isso ser finalizado? Se ela continuar brigando? 4 a 6 meses. Se ela aceitar a realidade? A gente consegue resolver em 8 semanas. Ela não vai aceitar a realidade. Não, ele concordou. Provavelmente não. Sexta de manhã, minha esposa apareceu no meu trabalho. Eu estava no meio de uma reunião quando a segurança ligou. Tem alguém aqui exigindo te ver. Diz que é sua esposa. Ela está ficando bem alta. Eu me desculpei e fui pro saguão. Ela estava andando de um lado pro outro perto da recepção. Máscara borrada. Cabelo preso de qualquer jeito. Ela parecia que não tinha dormido. A gente precisa conversar. Ela disse no momento que me viu. Não, a gente não precisa. Entre em contato com meu advogado. Para de dizer isso. A voz dela ecoou no saguão. Outras pessoas estavam olhando. Eu sou sua esposa. Você não pode simplesmente me excluir. Você é minha futura ex-esposa. Eu corrigi. E você me excluiu semanas atrás quando decidiu que o Blake era mais interessante que o nosso casamento. Isso não é. Ela se conteve. Baixou a voz. Podemos, por favor, só conversar? Em algum lugar privado. Eu apontei para a área de espera. Isso aqui é o mais privado que vai ter. Ela sentou, me puxando para sentar do lado. Isso é loucura. Você está jogando fora 8 anos por causa de um comentário e uns cafés. É assim que a gente tá chamando agora? Uns cafés. Nada aconteceu com o Blake. A gente só conversou. Você deu $5.000 para ele. Ela se encolheu. Ele precisava de ajuda. A gente são amigos. Amigos não mentem pros cônjuges sobre para onde o dinheiro vai. Eu ia te contar. Quando? Depois que você transferisse mais? Depois que você me largasse por ele? Eu me levantei. Eu terminei essa conversa. Ela agarrou meu braço. Por favor. Eu sei que eu errei. A coisa no restaurante foi idiota. Eu estava bebendo. Eu estava me exibindo para as minhas amigas. Não significou nada. Significou tudo. Eu disse. Significa que você tem me considerado um plano reserva há sabe-se lá quanto tempo. Significa que você tem tão pouco respeito por mim que achou que me humilhar publicamente era aceitável. Significa que o nosso casamento já tinha acabado. Eu só não sabia ainda. Isso não é verdade. Eu te amo. Não, você não ama. Eu puxei meu braço. Você ama a estabilidade que eu forneço. A confiabilidade. O fato de que eu facilito sua vida. Mas você não me ama. Se amasse, você não teria conseguido dizer aquelas coisas. Você não estaria se encontrando com o Blake pelas minhas costas.
Você não estaria aqui tentando me manipular para ficar em vez de genuinamente se desculpar. O rosto dela endureceu. Você acha que é tão perfeito. Tão nobre. Mas você é só um covarde que não aguenta comunicação honesta. Comunicação honesta não é a mesma coisa que crueldade deliberada. Sabe de uma coisa? Ela se levantou, voz subindo de novo. Tudo bem. Você quer divórcio? Vai ter um. Mas eu vou garantir que você perca tudo. A casa. As economias. Tudo. A casa é alugada. A gente dividiu o depósito. E as minhas economias são minhas, não propriedade conjunta. O seu advogado já sabe disso. Ela chegou mais perto, voz caindo para um sussurro. Eu vou contar para todo mundo que você me abusou. Que você me isolou das minhas amigas. Que você controlava o dinheiro. Pode ir em frente, eu disse calmamente. Askilar já deu uma declaração sobre o que testemunhou. Seus próprios pais viram como você agiu. Suas amigas ficaram desconfortáveis no restaurante. E eu tenho registros bancários mostrando as nossas contas separadas e o seu acesso a tudo. Eu me inclinei um pouco. A única pessoa que você vai machucar com mentiras é você mesma. A mão dela veio rápido. Ela me deu um tapa forte o suficiente para minha cabeça virar pro lado. A segurança já estava se movendo imediatamente. 2 guardas apareceram, gentilmente mais firmemente segurando os braços dela. Senhora, a senhora precisa sair. Tirem as mãos de mim. Ele é meu marido. Senhora, a senhora acabou de agredir alguém. A gente vai chamar a polícia. Os olhos dela se arregalaram. O quê? Não. Eu não. Eu vi, um dos guardas disse. A agressão clara. Eu toquei meu rosto. Minha bochecha estava quente, ardendo. Eu não vou prestar queixa. Só tirem ela daqui. Eles a escoltaram em direção à saída. Ela estava chorando agora, lágrimas genuínas dessa vez. Por favor, não faça isso. A gente pode consertar. Depois que ela saiu, a segurança me fez preencher um relatório de incidente. Meu supervisor apareceu, preocupado. Você está bem? Sim, só lidando com umas coisas pessoais. Pega o resto do dia. Vai pra casa. Eu não fui pra casa. Eu fui pro escritório do Sr. Farrell. Ele deu uma olhada no meu rosto e balançou a cabeça. Ela te bateu. Me deu um tapa. No saguão. A segurança viu. Eles queriam chamar a polícia. Você deixou? Não. Ele ficou quieto por um momento. Isso foi generoso da sua parte. Mas também está documentado. Se ela tentar alegar que você foi violento ou abusivo, a gente tem testemunhas e um relatório de segurança provando o oposto. Ela ameaçou mentir. Disse que ia contar para as pessoas que eu a abusei. Eles sempre fazem isso. Ele fez anotações. Isso na verdade nos ajuda. Mostra o caráter dela. A disposição dela de manipular. Combinado com tudo mais. O advogado dela vai aconselhar ela a aceitar um acordo. Ela não vai. Então a gente vai pro tribunal. E ela perde feio. Ele olhou para cima. Como você está segurando as pontas? Honestamente, eu me sentia mais leve do que me sentia em anos. Como se algo que estava pressionando meu peito finalmente estivesse subindo. Eu estou bem, eu disse. Melhor que bem. Aquele fim de semana, Sklar ligou. Ela está completamente em espiral, ela disse. O Blake terminou com ela. Disse que não estava interessado em relacionamento. Que eles eram só amigos se reconectando. Ela ficou ligando para ele sem parar. Ele bloqueou ela. Eu não consegui evitar. Eu sorri. Mamãe e papai estão preocupados com ela. Sklar continuou. Mas eles também estão muito bravos. Eles não tinham ideia de como as coisas estavam ruins. Como ela te tratava. Nem sempre foi ruim, eu disse. Só piorou gradualmente. É isso que torna pior, né? A erosão lenta. Ela suspirou. Se é que vale alguma coisa, eles se sentem péssimos. A mamãe fica dizendo que deveria ter percebido. Deveria ter falado alguma coisa. Não é culpa deles. Eu sei. Mas eles sentem que é. Uma pausa. Você está realmente bem? Honestamente. Eu olhei ao redor do meu quarto de hotel. Pequeno. Temporário, mas meu. Sem andar em ovos. Sem calcular humores. Sem ficar me perguntando se hoje era o dia que eu ia ser destruído por algo insignificante. Sim, eu disse. Eu realmente estou. Segunda de manhã, o Sr. Farrell ligou com uma atualização. O advogado dela quer um acordo. Ela está disposta a aceitar uma separação limpa. Sem pensão alimentícia. Dividir o depósito do aluguel. Cada um fica com os próprios bens e dívidas. O que mudou? A filmagem de segurança do seu trabalho. O advogado dela viu. Aconselhou ela que ir pro tribunal seria um desastre.
Ele soou satisfeito. A gente pode resolver isso em 4 semanas se você aprovar os termos. Eu aprovo. Ótimo. Vou preparar o acordo. Por semanas. 1 mês até a liberdade. Eu consegui aguentar isso. 3 semanas no período de espera, minha esposa fez uma última tentativa. Ela apareceu na casa da Sklar e do Eva enquanto eu estava lá pro jantar de domingo. Eu estava ficando com eles na última semana enquanto procurava apartamento. Sklar atendeu a porta. O que você tá fazendo aqui? Eu preciso falar com ele. Por favor. Eu vim até a porta. Não tem nada para conversar. 5 minutos. É tudo que eu tô pedindo. Sklar olhou para mim. Eu assenti. Fora. A gente ficou na varanda da frente. Ela parecia mais magra. Cansada. As mãos tremendo. Eu sinto muito, ela disse. Por tudo. O restaurante. O Blake. Tudo. Eu estava confusa e idiota e joguei fora algo bom. Você não estava confusa. Você foi honesta. Talvez pela primeira vez em anos. Isso não é justo, né? Você disse que eu era seu plano reserva. Que você aceitou. Essas palavras vieram de algum lugar genuíno. Ela limpou os olhos. Eu estava tentando me convencer que queria algo diferente. Algo excitante. Mas o Blake não era o que eu pensava. Ele só queria dinheiro e atenção. E agora eu perdi tudo. Você perdeu o que você não valorizava. Eu valorizava você. Eu só não percebi até ter perdido. Eu me encostei no corrimão. Você valorizava o que eu proporcionava. A estabilidade. O apoio. Alguém que aparecia. Mas você não me valorizava como pessoa. Se valorizasse, você não teria conseguido fazer o que fez. As pessoas cometem erros. Isso não foi um erro. Erros são acidentes. Você planejou aquele discurso. Você encontrou Blake pelas minhas costas. Você roubou dos seus pais para financiar qualquer fantasia que você estava construindo. Essas foram escolhas. Ela chegou mais perto. E se eu mudei? E se eu entendo agora o que eu tinha? Então você vai fazer melhor no seu próximo relacionamento. Mas esse aqui acabou. Por favor. A voz dela falhou. Eu não mereço uma segunda chance? Você teve uma segunda chance toda vez que eu perdoei um comentário cortante. Toda vez que eu ignorei ser tratado como um incômodo. Toda vez que eu me convenci que as coisas iam melhorar. Eu me endireitei. Eu te dei anos de segundas chances. Eu tô fora. Então é isso. 8 anos não significam nada. Eles significaram alguma coisa. Eles me ensinaram que eu não vou mais aceitar. Ela me encarou. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Então a expressão dela mudou. Endureceu. Você vai se arrepender disso. Quando estiver sozinho e perceber o que você abriu mão. Eu não abri mão de nada. Eu recuperei a mim mesmo. Ela virou e foi pro carro. Na porta, ela olhou para trás. Eu espero que você esteja feliz. Eu vou estar. Depois que ela saiu, Sklar veio com 2 cervejas. A gente sentou nos degraus da varanda. Foi difícil de assistir, ela disse. Precisava acontecer. Você acha que ela quis dizer alguma coisa daquilo? Talvez. Mas querer dizer agora não apaga o que ela fez. Nem muda quem ela é, Sklar assentiu. Se é que vale alguma coisa, eu tô orgulhosa de você. Não muita gente teria lidado com isso com tanta dignidade. Eu só cansei de ser tratado como uma opção. Você nunca foi uma. Ela só não conseguia ver o que tinha. 2 semanas depois, o divórcio foi finalizado. Limpo, direto. Eu assinei os papéis no escritório do Sr. Farrell. Minha esposa assinou remotamente. A gente nunca mais precisou estar no mesmo ambiente. O Sr. Farrell apertou minha mão. Você está oficialmente livre. Eu saí daquele escritório pro sol da tarde. Papéis na mão. E senti algo que não sentia em anos. Paz. Meu celular vibrou. Sklar. Acabou. Acabou. Vem pra cá hoje à noite. A gente vai comemorar sua liberdade e direito. Naquela noite, cercado por pessoas que genuinamente se importavam comigo, eu percebi uma coisa. Eu não perdi nada nesse divórcio. Eu finalmente me encontrei de novo. 6 meses depois, eu estava sentado no meu próprio lugar. Não chique. Só uma casinha que eu aluguei do outro lado da cidade. Bairro tranquilo. Gente boa. Eu tinha me reconectado com amigos que tinha perdido o contato. Voltei a correr. Fiz uma viagem de fim de semana para as montanhas só porque eu podia. A vida não era perfeita, mas era minha. Sklar passou num sábado com café. Como você está? Bem. Na verdade, bem. Soube dela. Não. Você. Ela se mudou há 2 meses.
Cidade diferente. Recomeço, ela disse. Sklar sentou. A mamãe me contou que ela está em terapia. Tentando trabalhar algumas coisas. Isso é bom para ela. Você não sou amargo. Eu não estou. Eu espero que ela se entenda. Só fico feliz de não fazer mais parte dessa jornada. Sklar sorriu. Você parece diferente. Mais leve. Eu me sinto diferente. Acontece que não ser o plano reserva de alguém faz maravilhas pro seu bem-estar mental. A gente ficou em silêncio confortável, tomando café. Sabe qual é a parte mais estranha? Eu disse, eu não sinto falta dela. Eu achava que ia sentir. 8 anos é muito tempo, mas eu não sinto falta de andar em ovos nem de ficar me perguntando se hoje é o dia que eu vou ser destruído por respirar errado. Você merecia coisa melhor que isso. Sim, eu merecia. Meu celular tocou. Um número que eu não reconhecia. Eu deixei ir pro correio de voz. Mais tarde, ouvi a mensagem. Era minha ex-esposa. Oi, eu sei que provavelmente sou a última pessoa que você quer ouvir. Eu só queria dizer que eu sinto muito. Genuinamente sinto muito. Por tudo. Eu tenho trabalhado muito em mim mesma, e agora eu entendo quão mal eu te tratei. Você não merecia nada disso. Eu espero que você esteja bem. Você sempre foi bom demais pra mim mesmo assim. Eu deletei a mensagem. Não por raiva. Só fechamento. Aquele capítulo tinha acabado. Eu tinha seguido para coisas melhores. Sklar me olhou curiosa. Tudo bem? Sim. Eu disse, colocando o celular na mesa. Tudo está exatamente como deveria estar. Naquela noite, eu sentei na varanda dos fundos assistindo o pôr do sol. Sem drama. Sem manipulação. Sem ninguém me fazendo sentir que eu não era suficiente. Só paz. Eu tinha passado anos sendo a segunda escolha de alguém. A opção segura deles. O plano reserva deles. Agora eu era a minha própria primeira prioridade. E isso fez toda a diferença. Sinta-se à vontade para clicar neles. Eu estarei te esperando na próxima história. Até breve.